Mateus capítulo 8, e vamos fazer a leitura dos primeiros 4 versículos deste capítulo 8 de Mateus. Mateus capítulo 8, versículo 1 diz o seguinte: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém? Amém. Glória a Deus. Toma o teu assento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, na semana passada nós trouxemos aqui uma mensagem baseada neste mesmo livro de Mateus, que falava das bem-aventuranças. E nós, na introdução, dissemos que este livro de Mateus, ele foi escrito pelo próprio apóstolo, ou discípulo Mateus, e que este livro ele foi escrito direcionado para o povo judeu, porque Mateus ele faz aqui uma incursão da vida de Cristo desde a sua genealogia, para poder então apresentar aos judeus, mostrando e provando que Jesus ele era da linhagem de Abraão e que ao mesmo tempo ele era da linhagem de Davi, porque Jesus ele é filho de Abraão e é filho de Davi. Por isso ele tem ou tinha, não é, este reinado em si na sua vida. E a Bíblia nos diz aqui neste capítulo que nós lemos que, acabando Jesus de pregar sobre o sermão do monte, e nós vamos dedicar ao longo dos nossos cultos de estudo, vamos dedicar um tempo no sermão do monte, porque o sermão do monte não é só as bem-aventuranças, tem muito mais, e nós vamos dedicar um tempo para poder então aprender e entender sobre o sermão do monte. Mas aqui a Bíblia diz que descendo Jesus do monte, em que ele falava com o povo, falava sobre o sermão do monte, onde ele trazia todos aqueles pontos que estão no sermão do monte, que começam nas bem-aventuranças e vão até falar do reino de Deus, do fundamento, do alicerce, aquilo que é a palavra de Deus. Diz que uma grande multidão seguia Jesus. E nós já ouvimos aqui muito falar sobre a multidão. E nós, quando olhamos para esta palavra, nós vemos que aonde Jesus estava tinha sempre multidão. Aonde Jesus passava havia sempre multidão. Aonde Jesus levava a palavra havia sempre multidão. Então, multidão, eles na verdade faziam parte daquilo que era o ministério de Cristo, ou faziam parte do ministério de Cristo, mas não eram partícipe da graça de Deus através de Cristo Jesus. Pastor, o que o pastor quer dizer? O pastor quer dizer que nós precisamos tomar um posicionamento em nossas vidas.
Porque se nós não tomarmos um posicionamento nas nossas vidas, nós vamos fazer parte, porque vamos ver o que Cristo vai fazer, vamos ver o que Cristo vai operar, mas nunca vamos participar dessas bênçãos, desses milagres da parte de Deus nas nossas vidas. Multidão sempre seguiu Cristo. Aonde Cristo estava, a multidão sempre seguiu Cristo. Mas nós também vamos ver na palavra de Deus que havia sempre aqueles que eram abençoados, aqueles que eram tocados, aqueles que eram beneficiados da presença de Deus, que saíam da multidão, mas não eram multidão. Aleluia. Amém. Então nós nesse capítulo 8, nós vemos aqui mais uma história em que nos mostra e nos leva a ver a importância de não sermos multidão, mas nos destacarmos, sairmos da multidão. Diga ao teu irmão, hoje você precisa sair da multidão para ser abençoado por Deus. A Bíblia nos fala que havia uma multidão que seguia Cristo. Essa multidão seguia Cristo porque ouviram algo diferente da parte de Deus. Essa multidão seguia Cristo porque queriam alguma coisa da parte de Cristo. Essa multidão seguia Cristo porque eles viram em Cristo alguma autoridade, algum poder, algo diferente daquilo que eles viram nos escribas, daquilo que eles viram nos faraós, nos fariseus, aquilo que eles viam até mesmo nos sacerdotes daquela época. Eles seguiram Cristo porque eles viram algo diferente na vida de Cristo. Eles viram algo diferente no pronunciamento de Cristo. Eles viram algo diferente nos ensinamentos de Cristo. Por isso eles seguiram Cristo. E muitos de nós aqui presentes, nós viemos para a igreja porque nós ouvimos alguma coisa sobre Cristo. Ouvimos alguma coisa sobre Deus. Ouvimos alguma coisa sobre a igreja, porque hoje em dia, muitas das vezes nós vamos para a igreja porque nos dizem, olha, naquela igreja fazem assim. Mas cada um de nós veio aqui porque ouviu um convite de alguém que lhe disse, vamos para a igreja. Ouviu alguém que falou de Cristo, de alguma mudança, ou mesmo viu alguma mudança em alguém, porque esta pessoa, ele começou a frequentar a igreja, e assim também muitos de nós viemos para este lugar. Ouvimos, e esta multidão seguia a Cristo porque ouviram, porque viram. Aleluia. Amém. Mas algo de especial aconteceu naquele dia. Algo de especial aconteceu com aquele momento. Diz a palavra de Deus que no meio daquela multidão saiu um homem que era leproso, um homem que estava numa situação difícil, que estava numa situação complicada. A Bíblia nos fala no livro de Lucas, você vai entender no capítulo 5 desse mesmo episódio, diz que aquele homem estava muito enfermo, a lepra estava num nível muito elevado. Aquele homem, certamente, ele estava no meio. Ele estava entre aquela multidão. Naquele tempo, o leproso, ele era colocado de lado. Mas certamente que para aquele homem chegar até Cristo, é porque ele estava ao redor, ele ouviu falar de Cristo, ele viu o que Cristo estava a fazer, ele viu o que Cristo estava a ensinar. Então algo entrou no seu coração e disse, eu tenho que ver este homem. Eu tenho que ir ao encontro deste homem. Eu tenho que chegar próximo deste homem. Eu tenho que falar com este homem, porque há esperança neste homem. Aleluia. Amém. Glória a Deus. E diz a palavra de Deus que este homem veio e foi ter com Cristo. E eu quero nesta manhã falar sobre o leproso que encontrou Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. A Bíblia não nos dá muitos detalhes sobre este homem. De todos os versículos que fazem referência a este episódio, a este acontecimento,
A Bíblia apenas nos apresenta como o leproso, o homem leproso, o leproso que foi purificado, o leproso que foi curado. Mas a Bíblia ele não nos diz quem era este homem. Mas nós podemos entender que este homem, e porque a Bíblia trata como homem e não como uma criança, e quando nós falamos de homem, não estamos a falar no sentido do gênero, mas estamos a falar também no fato de ser alguém adulto. E quando nós olhamos para este homem, nós podemos entender que era um homem, primeiro, que não tinha esperança. Porque naquele tempo não tinha a medicina que temos nos dias de hoje. Mesmo nos dias de hoje, um homem leproso, ele é colocado de parte. E muitos deles acabam mesmo morrendo sem ser curados da lepra. Embora nós tenhamos nos dias de hoje a medicina avançada, e certamente que muitos são curados, mas a lepra continua a ser uma enfermidade que requer muito cuidado e requer isolamento. Então nós estamos a falar de um homem sem esperança, um homem que não tinha ajuda, porque se nos dias de hoje, com a tecnologia que nós temos, com o avanço da medicina que nós temos, ainda existem leprosarias, ou melhor, lugares onde o leproso ele é isolado. Quanto mais neste tempo, o leproso ele estava proibido de viver na cidade. O leproso ele estava proibido de estar com a sua família. O leproso ele estava proibido de ter o convívio de outros. O leproso ele estava proibido de até mesmo ser visto próximo dos portões da cidade. Eles eram colocados do lado de fora da cidade. Viviam do lado de fora da cidade. E eles não poderiam trabalhar. Eles não poderiam fazer nada para o seu próprio sustento, senão viver e depender de esmola. Esta é a situação que este homem se encontrava, sem esperança. Talvez nós estamos a falar aqui de um homem que tinha uma família. Talvez estamos a falar aqui de um homem que tinha um trabalho, que tinha um emprego. Talvez estamos a falar aqui de um homem que era, se calhar, o chefe de uma grande família. Mas quando ele foi acometido dessa enfermidade, ele teve que deixar a família. Talvez estamos a falar aqui de um homem que vivia isolado do convívio familiar. E nós sabemos, muitos de nós sabemos o que é viver isolado do convívio familiar. Alguns de nós teve a oportunidade de estar fora do país, distante dos pais. E nós sabemos o que é quando chega aquele momento em que dá saudade. Quando chega aquele momento em que tudo que nós queremos é desistir e voltar. Em que tudo que nós queremos é estar próximo de um pai, de uma mãe, de um amigo. Nós sabemos o que é muitas das vezes ter que ficar aquele momento em que você passa por uma decepção, passa por um momento difícil e você olha e diz: os meus pais não estão aqui, os meus amigos não estão aqui, aqueles que estariam de lado para me bater no ombro e dizer: a caminhada continua, não estão próximos. E aquele homem vivia toda essa situação. Talvez muitas das vezes aquele homem, ele pensava na sua família. E se tivesse um filho, perguntava: mas como é que deve estar o meu filho? Como é que deve estar a minha esposa? Ficar um dia sem a minha esposa, já fico tonto. Aquele homem estava distante da sua família. Aquele homem era um homem sem esperança. Era um homem sem ajuda. E a Bíblia ainda vai nos dizer que a sua enfermidade estava num estado avançado. Se você for ver em Lucas, capítulo 5, versículo 12. Estava num estado muito avançado. Aquele homem, ele estava aí sentado, se calhar, pensando: quando é que vai chegar o dia que eu vou morrer? Quando é que vai ser o dia que eu vou morrer? Porque da forma como essa enfermidade está, e nós sabemos como é que é quando uma pessoa está num estado avançado na enfermidade. Já tivemos a oportunidade de visitar alguns hospitais e nós vemos no olho daquela pessoa a falta de esperança. Não estava, mas quando nós chegamos nesse momento, nós temos visto as pessoas
já não se importam com nada. E eles olham e dizem, mais um dia, menos um dia, já estou condenado à morte. Não tem mais esperança. A doença está avançada. O desprezo é total. E naquele tempo, meus amados, a lepra, ela era reputada como que resultado de pecado. Por isso é que hoje, nos nossos dias, nós muitas das vezes, quando nós nos referenciamos ao pecado, nós nos referimos como lepra. Porque a lepra naquele momento, naquele tempo, era visto como resultado de pecado. Como resultado de uma falha. Como resultado de um desregrar da vida social de um ser humano que causava essa enfermidade. E este homem estava perante todas essas situações. E muitos de nós hoje estamos assim espiritualmente. Muitos de nós hoje estamos como que sem esperança. Já lutamos muito, mas parece que não conseguimos vencer. Já batemos muitas portas, mas parece que não há ajuda. Já andamos em vários lugares, mas parece que ninguém está disposto a nos ajudar, a estender a mão, a fazer com que a minha situação seja mudada, seja transformada. E muitos de nós viemos aqui na igreja como último recurso. Talvez porque a família já não suporta mais. E tem uma família em colisão. Temos uma família que olha para nós e diz, esse já não presta, esse não tem esperança. Só estamos à espera que ele morra. Nós já ouvimos mais pais dizendo que por que Deus não me faz um favor e me leva daqui? Talvez nós estamos a falar perante pessoas que já lutaram muito para melhorar, mas não conseguem melhorar. E a esperança parece que esvanece. A esperança parece que se desfaz. Parece que não há mais esperança. Estamos vivendo à espera que chegue o nosso dia de morrer. Mas eu quero te dizer uma coisa. Jesus Cristo de Nazaré está aqui. Ele pode mudar a tua vida. Ele pode transformar a tua vida. Seja louvado em nome de Deus. Talvez nós estamos a falar aqui de esposas que estão vendo seus casamentos se desfazer e já não há esperança. O seu relacionamento está indo para o final dele e não há esperança, porque tudo que tentamos não tem dado certo. O marido, ele não para em casa, o marido não para de reclamar, o marido não faz os seus deveres e eu estou cansada, eu já não aguento mais. Eu quero te dizer uma coisa: Jesus Cristo de Nazaré está neste lugar e ele tem capacidade de transformar a situação da tua vida, da tua família, em nome do Senhor Jesus. Talvez todos olham para ti e dizem, deixa, ele escolheu o caminho dele, deixa até ele bater com a cara na parede, até ele ser destruído, porque ele não ouve, porque ele não quer fazer nada. Enquanto você luta por ajuda, mas a ajuda não chega. O que chega é crítica, o que chega é desprezo, o que chega é afastamento, é isolamento. Eu quero te dizer uma coisa: Jesus Cristo de Nazaré, ele te ama, ele não se afasta de ti, ele não te esquece, ele não te abandona, ele te ama. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Talvez você passa por um momento de desprezo total, passa por um momento de miséria. Tem aqueles que os familiares, quando eles chegam em casa, todo mundo na família se esconde, porque é dado como pedinte, é dado como miserável, é dado como que não tem futuro. Hoje você pode sair daqui com um futuro. Hoje você pode sair daqui com uma esperança. Hoje você pode sair daqui com uma certeza. Tudo que você precisa é clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glória a Deus. Aleluia.
Quando nós olhamos para este homem, muitas coisas nos vêm à mente. Quantos de nós vivemos desprezo? Deus tem visto o teu choro. Glória a Deus. Deus tem visto o teu lamento. Aleluia. Deus tem visto o teu esforço quando você diz: eu quero mudar, eu quero ser uma pessoa nova, eu quero melhorar. Deus tem visto o teu esforço. E hoje Ele está aqui para tocar a tua vida e fazer o milagre acontecer em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Obrigada, Jesus. Talvez muitos estão aqui com uma enfermidade, tal como este homem. Aleluia. Uma enfermidade que talvez levou muito tempo. Uma enfermidade que talvez levou vários anos. A Bíblia não nos diz quanto tempo esse homem estava enfermo com essa lepra. A Bíblia não nos diz qual foi a causa. A Bíblia não nos diz. Mas a Bíblia, ela faz referência a um momento muito importante. Glória a Deus, aleluia. Deus não está preocupado quanto tempo você está nessa situação. Deus não é museu para ficar a catalogar quantos anos, como foi, o que aconteceu para você chegar nessa condição. Deus é aquele que Ele quer te fazer você ter uma nova vida a partir de hoje. Não importa quanto tempo se passaram, não importa como você viveu no passado, não importa o que você fez no passado, não importa até mesmo como você fez para chegar naquele lugar, mas Deus está te dizendo: eu quero mudar a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, Senhor. E este homem, ele sai da multidão. E a primeira coisa que nós precisamos fazer para que Deus, Ele haja nas nossas vidas. Primeiro passo para nós termos o agir de Deus nas nossas vidas se chama sair da multidão. Aleluia. Sai da multidão. Sim, Senhor. Você que quer ver Deus agir na tua vida, sai da multidão. Obrigado, Jesus. Nós precisamos de deixar de ser aqueles que vão no oba-oba. Sabe o que é ir no oba-oba, né? Hoje a moda é isso, eu também visto. Hoje o que está batendo é aquilo, eu também vou. Hoje está na moda, todo jovem tem que beber, eu também vou beber. Estava na moda, todo mundo tem que se drogar, eu também vou me drogar. Por quê? Porque eu não quero sair da multidão, mas eu quero te dizer uma coisa: para Deus agir na tua vida, você precisa sair da multidão. Aleluia. Não tem como você viver na multidão e Deus agir na tua vida. Você precisa sair da multidão. Você precisa decidir ser uma outra pessoa. Você precisa decidir sair do meio daqueles que estão a te levar para um caminho que não é bom, daqueles que estão a te influenciar para você se tornar cada vez pior. Deus quer que você saia da multidão. Zaqueu teve que se destacar, saiu da multidão. Aleluia. A mulher do fluxo de sangue teve que se destacar, saiu de entre a multidão. Aleluia. Bartimeu teve que se destacar, não ouviu a voz da multidão. Quando a multidão lhe dizia cala, quando a multidão te diz não vai à igreja, quando a multidão te diz que você está a ficar velho de tanto ir para a igreja, quando a multidão te diz que você é jovem, você tem que ter essa vida, você precisa dizer que eu não estou na multidão, porque eu sou de Cristo. Aleluia. Aqueles homens precisaram sair da multidão para Deus poder agir nas suas vidas. O que você faz na multidão? O que estás a fazer na multidão? Saia da multidão em nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã saia da multidão. Diga: eu já não sou mais aqueles que vão para a bebedeira. Eu já não sou mais aqueles que vão para a prostituição. Eu já não sou mais aqueles que vão na droga. Porque eu sou de Cristo. Eu preciso sair da multidão. Saia da multidão. Qual é a multidão que está a manter-te? Qual é a multidão que está a te reter?
Qual é a multidão que está a fazer com que você não receba o milagre de Deus na tua vida? Qual é a multidão? Deus, aleluia. E quando eu falo de multidão aqui, meus amados, eu não estou a falar somente de aglomerado de pessoas. Eu estou a falar das coisas que te mantêm distante de Deus. É a multidão. Multidão atrapalha. Multidão atrapalha. Você na multidão não consegue andar bem. É verdade. Você não consegue andar bem na multidão porque muita gente, você bate com todo mundo, tropeça com todo mundo, e se você cair a multidão te pisa. Jesus, filho de Davi. Nós precisamos sair da multidão. Quando nós muitas das vezes achamos que não, nós temos controle. Não, eu tenho controle da multidão. Não tens nada controle. Daqui a pouco a multidão é que vai controlar a tua vida. Por isso é que você está preso até hoje. Por isso é que você não consegue ver o agir de Deus na tua vida. Porque você precisa sair da multidão. Aleluia. Primeira coisa que este homem fez foi sair da multidão. Ele teve que sair da multidão. Porque para ele se aproximar de Cristo, ele estava na multidão. Aleluia. Ele estava na multidão. Ele ouviu Deus falar das bem-aventuranças. Ele ouviu Jesus falar que para nós alcançarmos o favor de Deus, nós precisamos ser humildes de espírito. E humilde de espírito é aquele que reconhece que eu estou mal, eu preciso de Deus. Sem Deus eu não consigo nada. Aleluia. Há muitos que não conseguem sair da multidão porque são orgulhosos. Senhor. Estão mal. A vida está quase a terminar. Estão morrendo na droga, estão morrendo nos vícios, mas continuam a mostrar que está tudo bem. Jesus. Você precisa sair da multidão. Você precisa sair da multidão. Se você quer ver o agir de Deus, você precisa sair da multidão. Quando está mal, nós precisamos dizer: está mal. Jesus perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Jesus voltou a perguntar a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro respondeu: Senhor, eu te amo. Jesus voltou a perguntar a Pedro: Pedro, tu me amas? Aleluia. Pedro entendeu que era momento de ser humilde de espírito. Aleluia. Era o momento de se render aos pés do Senhor. Era o momento de deixar cair toda aquela barreira de orgulho. Era o momento de deixar cair toda aquela prepotência espiritual. Pedro, ele olha para Cristo e diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. Pedro estava dizendo para Cristo: Senhor, tu me conheces. Tu sabes como é que eu estou. Eu estou mal, eu preciso de ti. Pedro disse a Jesus: Jesus, tu sabes todas as coisas. E tem pessoas nesse lugar que Jesus continua perguntando: tu me amas, tu me amas, tu me amas. E nós estamos prepotentes, achando que está tudo bem, fazendo tudo que é errado, estando distante de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa: o salário do pecado é a morte. Aleluia. Não adianta nós vir aqui pular e dizer: Senhor, eu te quero, Senhor, tu és tudo para mim. Mas se nós não somos humildes de espírito para dizer: Senhor, eu estou mal, eu preciso de ti. Eu preciso de ti porque eu luto, mas não consigo. Eu não consigo calar a minha boca. Eu não consigo deixar aquele vício. Eu não consigo deixar aquela vida que eu próprio não quero. Por isso é que Paulo disse: as coisas que eu quero, isso eu não faço. E as que eu não quero é que faço. Muitos de nós vivemos dessa realidade. Quantas vezes você faz algo e você diz: eu não queria fazer. Deus, aleluia. Eu não queria trair a minha esposa, mas eu traí. Eu não queria me embriagar, mas me embriaguei.
Eu não queria falar mal do meu irmão, da minha irmã, mas eu falei. Eu não queria odiar ninguém, mas eu odeio. Jesus perguntou a Pedro: tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? E Pedro disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Senhor, tu sabes todas as coisas. Pedro estava a sair da multidão naquele momento. Toda aquela multidão que lhe rodeava de orgulho, de prepotência, de altivez espiritual, de tudo aquilo, porque muitos de nós às vezes estamos aqui, nós sabemos que não estamos bem, mas eu não posso ir ali à frente. O que vão pensar de mim? Eu não posso levantar minha mão, o que vão pensar de mim? Mas Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com a tua alma. Deus está preocupado com a nossa alma. Por isso é que a Bíblia em João 3,6 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida para ti, a vida para nós, a vida para mim. Mas nós precisamos crer. E crer, sair da multidão. Quando Pedro disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Aí Jesus lhe disse: então eu vou te dar qual é a fórmula. Vou te passar a fórmula para você vencer. Aleluia. Você quer a bênção de Deus? Primeiro passo: saia da multidão. Saia da multidão. Segundo passo, diz a palavra do Senhor, versículo 2: eis que veio um leproso e o adorou. Segundo passo, reconhecer a soberania de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Amado, você não pode receber favor de alguém que você não acredita que ele pode, não acredita que ele é, não acredita que ele é capaz. Aquele homem, antes de qualquer palavra, ele adorou Deus. E é interessante, meus amados, que no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 40, Marcos aqui ele escreve e diz que ele ajoelhou. Lucas, ele escreve que ele prostrou-se com a cara no chão. E Mateus, ele diz que ele o adorou. Aleluia. Todas essas três formas que os discípulos escrevem de como aquele homem chegou a Cristo, não é nada mais, nada menos do que mostrar quem Deus é. Colocar Deus no lugar que é merecido. Amados, nós vivemos um cristianismo nos dias de hoje que parece que estamos a adorar a Deus, mas estamos a adorar o homem. Parece que a honra vai para Deus, mas é para o homem. Muitas das vezes eu vejo cartazes que eu fico com medo. Porque a fotografia do pastor é maior do que o próprio cartaz. Tudo que é feito aí é para mostrar o homem. Por isso é que hoje nós estamos atrás de homens e não atrás de Deus. Eu vou naquela igreja porque aquele pastor. Eu vou naquele lugar porque aquele pastor. Eu vou aí porque aquele profeta. Não, o profeta X, o pastor X. Mas aquele homem, ele reconheceu que não havia ninguém, não há ninguém, nem nunca haverá ninguém debaixo desse céu que mereça adoração como o único Deus, o Todo-Poderoso, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Eu tenho dito aqui, eu repito, não é a placa de igreja que salva, não é placa de igreja que cura, não é pastor
que cura. Quem cura é Jesus de Nazaré. É Ele que merece toda a honra. É Ele que merece toda a glória. É Ele que merece todo o louvor. Glória a Deus. Nós não somos nada. Glória a Deus. Somos pó. Eu ontem estava num funeral e a palavra soou forte no meu coração quando o pastor disse: do pó veio e do pó voltará. Nós somos pó. Não há nada em nós se não for a Cristo. Se eu estou de pé por causa de Cristo. Se eu consigo falar é por causa de Cristo. Se eu prego a palavra de Cristo. Não tem nada meu aqui, não tem nada de ninguém aqui. Em Cristo, único. E aquele homem, ele entendeu que para eu ter o favor de Deus, eu preciso colocar Deus no lugar que lhe é devido. Em que lugar está Deus na tua vida? Em que lugar está Jesus Cristo na tua vida? No fim da agenda? E queremos bênção de Deus, mas Ele está no fim da agenda. Eu vou fazer isso. Se sobrar tempo, vou para a igreja. Acordamos já com calculadora. O negócio tem que dar. Saímos de casa, não oramos. Em que lugar está Cristo na tua vida? Dormimos com o WhatsApp, acordamos com o WhatsApp. Em que lugar está Deus na tua vida? Às vezes até o Facebook ele nos assiste, porque de tanto baixar, se apanha sono, mas ele está lá, te olhando. E você não consegue agradecer Deus pelo dia que te deu. Não consegue levantar, adorar Deus pela manhã que te concedeu. Meus amados, muitas das vezes nós tomamos essas coisas e achamos que é natural. Não é natural. Hoje mesmo morreram muita gente. Muitos dormiram hoje e não acordaram. Se você acordou, não é porque você é melhor, mas é porque a graça de Deus, porque o amor de Deus, porque a proteção de Deus foi na tua vida. Adore esse Deus. Coloque Deus no lugar que lhe é devido. Obrigada, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Senhor. Eis que veio o leproso e adorou a Deus. Adorou a Deus. Disse: Senhor. Você fala Senhor, você chama Senhor. Hoje em dia todo mundo é Senhor, né? Mas naquele tempo o Senhor é aquele que era teu chefe. Aquele que estava acima de ti. Hoje é respeito, né? Mas aquele que está acima de ti, ele chama o Senhor, porque por causa da escravatura, do tempo da escravatura em que os senhores não eram os donos dos escravos. Ele adorou Deus dizendo Senhor, dizendo Deus, tu estás acima de todas as coisas. Aleluia. Eu não sou nada, eu não posso nada, tu podes todas as coisas. Deus, eu não sou nada, eu não posso nada, tu podes todas as coisas, se quiseres. Aleluia. Aleluia. Se quiseres. Isso pode parecer, meus amados, alguns podem dizer: não, este homem colocou dúvida no poder de Deus. Não, ele colocou Deus no lugar que lhe é devido. Quando nós colocamos Deus no lugar que é devido, nós não entramos em juízo com Deus. Porque nós sabemos que Ele está lá em cima, nós estamos aqui embaixo. Quem está em cima manda, quem está embaixo, se tiver juízo. Porque há muitos que não têm juízo, não obedecem. Depois quando perde emprego, Satanás está ali atrás. Não, você que é o próprio Satanás da tua vida. Porque tem que ter juízo. Tem que respeitar quem é teu chefe. Ainda que lá fora teu chefe seja o teu amigo dos quatro. Quando ele está lá dentro, é teu chefe. Amém. Nós angolanos temos esse hábito, né? Meu bro. Lá é chefe, é pastor, chega e fala comigo como se fosse um qualquer. Respeita a autoridade. Aleluia.
E este homem disse: Senhor, se quiseres, Aleluia. se quiseres, tu estás acima de tudo, tu mandas em tudo, e se for esse teu desejo, tu podes fazer. Se não for, eu vou ficar contente da mesma forma, porque tu és Deus. Aleluia. Não há melhor forma de adorar Deus do que colocar Deus no lugar que lhe é devido. Dizer: Senhor, se tu quiseres, eu hoje posso sair daqui curado dessa enfermidade, mas se o Senhor não me curar hoje, eu vou continuar te adorando, porque tu és Deus acima de todas as coisas. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Seja louvado o nome de Deus. Se tu quiseres, podes tornar-me limpo. Primeiro, ele saiu da multidão. Segundo, ele adorou a Deus. Não há melhor fórmula para trazer o agir de Deus nas nossas vidas. E o versículo 3 diz: resposta de Jesus para aquele homem. Primeiro, Jesus lhe disse: quero. Aleluia. Amém. Amados, esse quero de Deus não é o supermercado, é o verbo querer. Esse quero de Deus mostra a graça de Deus para as nossas vidas. Aleluia. Quem pode se colocar de pé neste lugar e dizer: eu mereço estar vivo hoje? Quem? Ninguém. É a graça de Deus. Jesus estava mostrando naquele homem: ainda que a sociedade te despreze, ainda que as pessoas riam de ti, ainda que te acusem de seja o que for, de pecador, ou seja o que for, eu quero te dizer uma coisa: a minha graça está disponível para ti. Aleluia. Às vezes nós nos frustramos porque nós queremos ser aceitos pelo homem. Não lute para ser aceito pelo homem, lute para ser aceito a Deus, porque quando Deus ele te aceita, o homem ele vê o reflexo e começa a te aceitar. Nós às vezes nos esforçamos tanto, queremos andar com calça rasgada para ser aceito na sociedade, queremos andar com calça embaixo para ser aceito na sociedade, queremos ser dançarinos, bailarinos para ser aceitos na sociedade, queremos ter a nossa boca suja, que não sai uma palavra sem palavrão, para ser aceito na sociedade. Bebemos para ser aceito na sociedade. E o crente até, ele já tem aquele: não, é um bebê social. Como é bebê social, então só vou beber champanhe. Pastor, o que? Cuca? Não, cuca é para as barraqueiras, eu bebo socialmente, moed chandon. E o que está num nível um bocadinho baixo, lacinho. Mas quantas vezes nós destruímos as nossas vidas porque queremos ser aceitos pela sociedade? Porque achamos que esse é o padrão. Então, para eu poder fazer parte, eu tenho que andar, eu tenho que me vestir, eu tenho que falar, eu tenho que viver como a sociedade quer que eu viva. Mas você esquece uma coisa, meu amado. Jesus disse: vós sois o sal da terra e luz do mundo. O sal ele serve para proteger a carne de ficar podre. E a luz serve para iluminar o caminho para você não tropeçar. Por isso é que o salmista diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Aleluia. Você não precisa ser aceite para você ganhar o céu. Você precisa ser aceite por Deus.
Ah, não, eu não vou mais naquela igreja, porque eles são assim. Você não precisa de ser aceite pela igreja. Você precisa ser aceite pelo dono da igreja, porque ele é que morreu naquela cruz para você ter vida e vida com abundância. Aleluia! Glória a Deus. Jesus disse: eu quero. Amados, se nós olharmos para a realidade daquela sociedade, talvez o quero de Jesus é um escândalo, porque ninguém podia falar com o leproso, ninguém podia encostar o leproso, ninguém podia tocar no leproso. Mas Jesus naquele momento disse: eu quero. Eu quero, em nome de Jesus, eu quero. Ainda que a tua família não te entenda, eu te entendo. Ainda que as coisas lá fora parecem que ninguém está te entendendo, parece que você está sozinho, parece que tudo não tem mais esperança na tua vida. Eu quero te dizer uma coisa: Jesus Cristo, Ele te entende e Ele quer mudar a tua vida. Aleluia. A tua família diz que você não presta. Jesus diz: tu és valioso para mim, por isso é que eu morri na cruz por ti. Aleluia. A tua família diz que não tem esperança. Jesus está te dizendo: eis que eu vou preparar morada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus tem um lugar para ti, porque você é precioso para Ele. Aleluia. Aleluia. A sociedade diz que você não tem esperança. A sociedade diz que você não tem esperança. Jesus diz que Ele te faz uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele te faz uma nova criatura. Eis que todas as coisas velhas passaram. Você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu quero. Esta é a graça de Deus. Eu quero. E o poder de Deus para a tua vida, Ele continua dizendo: ser limpo. Amém. Ser limpo. Mas pastor, o pastor não entende, o pastor não sabe o meu pecado, porque se o pastor soubesse. Deixa eu te dizer uma coisa: não estou interessado em saber o teu pecado, mas eu estou interessado em te dizer que tem alguém que morreu na cruz. E o seu sangue te limpa de todo o pecado. O seu sangue te purifica. O sangue dele te transforma. O sangue dele te faz uma nova criatura. O sangue dele te faz branco como a neve. As tuas vestes. E ele diz: ser limpo. Ser limpo. Ele está mostrando o poder dele. Ele tem poder para transformar a tua vida. Aleluia. Ele tem poder para transformar a tua vida. E Ele disse: ser limpo. Ser limpo. E a parte final, que eu coloquei no final, mas está no princípio, no versículo 3, diz: e Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe. Aleluia. Jesus não precisava tocar ele. Jesus não precisava tocar ele. Porque até mesmo sendo ele um leproso, não podia ser tocado. Por isso é que o evangelho é loucura para aqueles que não entendem. É loucura. Mas ele tocou por quê? Ele tocou para mostrar que ele não faz acepção. Ele tocou para mostrar que Ele te ama, independentemente de como você está, Ele te ama. Ele quer transformar a tua vida. Ele te ama. O mundo pode dizer que você é o pior dos piores, mas Deus está dizendo que eu te amo. E como prova do meu amor, eu quero te tocar. Amém. E nesta manhã,
Jesus está aqui para tocar o teu coração. Nesta manhã, Jesus está aqui para renovar a comunhão contigo. Nesta manhã, Jesus está aqui para te fazer limpo. Jesus está aqui para transformar a tua vida. Jesus está aqui para trazer esperança naquilo que parecia que não tinha esperança. Jesus está aqui para curar aquilo que talvez a medicina disse que já não pode curar. Deus tem poder. E Ele diz: eu quero. Vamos nos colocar de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero. Eu quero. Aleluia. Eu quero. Eu quero.